Olá, amigos do canal Frucafé no YouTube. Eu sou Erli Rê, porque estou aqui na fazenda Sumaúma, em Uruará, no Pará, para fazer mais um vídeo da série Cacau. E estou aqui com um produtor pesquisador que está tirando aqui muitas informações numéricas e vocês vão gostar de ver isso. Porque além dele trabalhar com as cultivares que já estão consagradas, né, a nível de Brasil, ele está trabalhando com materiais daqui da região, né, e está chegando a números muito interessantes. Vamos conversar aqui com o nosso amigo Gilmar de Souza. Bora lá, Gilmar. Primeira pergunta, né? Você é paraense? Não. Não é? Sou mineiro. Mineiro? Aqui no Pará, Gilmar, tem gente de todo lado, né? Isso. E migraram para cá na década de 70, né? 80. Seu pessoal veio na década de 70? 80. 80, um pouquinho depois. Gilmar, conta para nós nossa história. Você já lida com cacau desde quando chegou para cá na década de 80? E como é que é esse negócio de você estar aqui com esse cacau agora enxertado, tecnologia nova? E como é que foi isso na sua vida? Conta para nós. O que te motivou a fazer isso? Na verdade, né, a gente veio na década de 80 para cá. Meu pai não tinha conhecimento do que era cacau. Você já era nascido na década de 80? Já. Rapaz, você tem cara de 25, mas tem mais então. Tem Bora bem lá. mais. Aí a gente veio, né, na influência de plantar café. Meu pai era mineiro, não conhecia o que era cacau e veio plantar café no Pará. Sério? Arábica? Ou conilon? Você Eu acho lembra? que na época acho que era o conilon, nem me lembro mais, eu era criança ainda, não consigo me lembrar. Mas Sim. aí ele veio plantar café e plantou. Chegou aí, comprou uma terra e encheu de café. A hora que começou a produzir, o café não pagava a mão de obra, ele deu o café para os vizinhos, o vizinho lá tirava um saco para a despesa do ano e deixava lá, e ele foi e abandonou aquilo tudo. E só na década de 90 que a gente começou a plantar cacau. Certo. Aí a gente começou a plantar No cacau. sistema tradicional. Tradicional era o conhecimento que a gente tinha, né? O cacau híbrido, né? Chamado Muda por cacau híbrido. semente, cedido pela Isso, pela CEPLAC. CEPLAC e tal. Aí a gente fez o primeiro plantio em 93. Foi o primeiro plantio de cacau que a gente fez. E foi trabalhando, né? Daquela forma, sem muito conhecimento, sem muita técnica, conforme todo mundo faz. Sim. E isso a gente veio até 2014, né? Eu particularmente, né? Comecei a comprar minhas áreas já. 11 anos. Isso, comecei a comprar. Não, 19 anos. Isso, 19 anos. Aí comecei a eu mesmo plantar meus cacau, mas continuei plantando híbrido. Sim, muda por semente, Muda por sem semente, enxertia, né? sem enxertia, a gente não tinha conhecimento nenhum. Aí 2012, né, eu fui até a Bahia, né, numa excursão, não era, o assunto nem era plantio de cacau, nem variedade, era outra, era fermentação, esse tipo de coisa, né? E acabei conhecendo na Bahia enxertos de cacau, né, clones através de enxertos. Lá na época já me apaixonei pelo PS319 e pelo CCN. Ainda bem que você apaixonou certo, cara. Foi as coisas que logo de cara já bateu a vista. Sim. Né? E vim pra cá com aquilo na cabeça, né? E olhando aquela dificuldade toda, pé de cacau de 7 metros, 9 metros de altura, e aquilo era um sofrimento, e vassoura de bruxa dentro, e produção, quando produz 1 quilo por pé, 1,2 kg, 1,5 kg, era vantagem muito grande. Mas chegou o momento... Considerando que nós sempre tivemos uma média de 900 a 1.100 plantas por hectare, 1 quilo é 1 tonelada por hectare, então é realmente baixo, né? Tem anos que não dá isso, né? Pois é. A gente que trabalha com cacau híbrido, a gente sabe que não é todo ano, tem algum ano que ele falha, principalmente em solos que a gente plantava, que não é um solo totalmente roxo, é um solo misto, né? Então a gente começou a olhar por outro lado, né? O tamanho dessas plantas, a gente começou a enxergar algumas plantas, até que em 2014 deu um verão muito forte. Acabei perdendo todas as minhas aqui, roças. Pessoal, é não chover. Isso, é dar um seca sol muito sem grande. parar, que aí a poeira sobe em tudo aqui e realmente seca muito, porque o clima aqui é muito quente. Olha aqui, dá pra falar, né? Tá tudo suado já. Acabei perdendo todas as minhas roças, não 100%, mas ela Chegou a morrer plantas? morreu muitas plantas. É mesmo? Morreu em torno de 60% das plantas morreram. Nossa. Plantas E na época você tinha quantos de cacau? Hectares? Na época eu tinha 9.000 plantas. Na época era 9 hectares, que era 1.000, 3x3, naquele plantado Quase 10 normal. mil plantas. Quase 10.000 plantas. Eu acredito que deve ter perdido aí umas 6.000 plantas. Nossa. Entendeu? Perdeu muita planta. Tinha uma roça mais velha, tinha uma roça de 6 anos e outra já com 3 para 4 anos, tudo produzindo. Aí na hora dessa o cara pergunta, o que eu vou fazer agora? Exatamente. E aí?
Aí o que que eu decidi? Decidi comprar outra terra já mais fértil, né? Comecei a aprender um pouco, a pensar, né? Não deixar de trabalhar muito com o braço, já começar a usar mais um pouquinho a cabeça. E já comecei a analisar, tentar áreas menores, né? Trabalhar mais qualidade, produção. Aí entrei no cacau enxertado. Mas... já com aquela imagem da Bahia na cabeça, isso. PS e o CCN. PS e CCN. Que nós vamos mostrar daqui a pouco. Em 2014, achar um pé de PS e um CCN aqui na nossa região era igual uma mina de ouro, entendeu? Olha, não era fácil achar. 6 anos, né? Que coisa. Há 7 anos atrás, na verdade. 7 anos, exatamente. Mas a gente conseguiu, por através de algumas pessoas que já tinham vindo da Bahia, algum parente. Ah, não, o fulano tem uns pés de cacau enxertado. Eu sempre muito curioso, e eu ia lá. E eu consegui identificar as variedades só olhando. O cara não sabia nem o que era. Falou, não, meu sobrinho veio aí. Trouxe. E trouxe, né, que é o caso aqui do rapaz do Zero aqui, que tem várias plantas de CCN, de PS, PH 16, CCN 10, só que ele não sabe, ele só simplesmente ele fala, não, tem um cacau roxo cacau aí clonado. enxertado, um cacau clonado aí que ele produz o ano todo. Sim. Aí eu fui lá verificar, eu fui no Anapu, o Cidevaldo me falou que o cara tinha umas 3, 4 plantas. Cidevaldo é o rapaz, da Emater. o técnico da Emater, que Emater. sempre está um parceiro seu aqui nas pesquisas. Isso. Aí o meu plano inicial era plantar a minha área toda de PS e CCN 51. A ideia era plantar o PS do lado de lá e o CCN do lado de cá. Fazer a área completa só de CCN e PS. Só que na época eu não consegui. O CCN a gente ainda conseguiu fazer mais um pouquinho de material, o PS não teve jeito. Consegui plantar uma quadra na marra e conheci um amigo que me indicou um rapaz de Medicilândia que tinha uma roça clonada já com uns 4 anos de idade. Na época, né, o Mário japonês. O percussor do cacau clonado aqui na região para mim é ele. Ele é o cara que evoluiu o cacau clonado sozinho, aqui. Começou a fazer pesquisa. Quieto no lugar dele, sem ninguém saber. E eu conheci esses materiais, né? Que é esse daqui, ponta verde. Tem o ponta verde liso. O ponta verde, vamos mostrar a imagem aqui, é porque o broto dele novo é verde. Isso. É um verde bem bonito. É uma cor diferenciada, né? Ele é um cacau catongo. E é um cacau também verde, né? Porque o cacau, ou ele é verde quando tá verde, ou ele é roxo, né? Isso. Esse aqui é um cacau verde, também tem a ponta verde, aí você chama ele de ponta verde. Ponta verde. Aí como esse meu amigo, ele tinha umas 6 ou 7 variedades, para não fazer confusão em nomes, aí foi criado esses nomes aqui na região, ponta verde rugoso. Como o fruto é diferente, a gente identificou um tem uma rugosidade e o outro é rugoso. Exatamente. Então a gente foi colocando casca fina, casca isso, né? E daí se originou essas variedades do Mário, né? Hoje já tem roças com 14 anos, continua com médias acima aí de 3 kg planta todo ano, né? Ele nunca baixou disso, a média dele. Então, os ponta verde, né, pra gente entender, nós temos, são vários vídeos, nós estamos explicando isso, tem vídeos que falam bastante aí das variedades a nível de Brasil. Alguns materiais foram desenvolvidos no Brasil pela CEPLAC, são as linhas CPs e CPEC. Alguns materiais foram selecionados por fazendas na Bahia, como o PH da Fazenda Porto Híbrido, o PS da Fazenda Porto Seguro, também trabalhado depois em pesquisa junto com os técnicos da CEPLAC. E aqui o Mário japonês selecionou esses materiais da roça dele, de materiais de semente, são materiais aqui do Pará, do plantio de semente, e ele começou e se tornou, na sua opinião, um material estável, legal. E se eu pego esse material, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, você está aqui agora com 5 anos de muda de roça enxertada, certo? Certo. Você já comparou esses materiais, por exemplo, o ponta verde rugoso com o PS e o CCN 51? A gente, né, sempre teve essa discussão. Visual, né? Você sempre compara, mas sempre e numericamente, usou? Aí a gente percebeu, né, ouvindo algumas críticas. Sim. Não, o ponta verde não rende, o fruto é muito pequeno e tal. Mas a gente acompanhando produção durante o ano, o que a gente resolveu fazer? Ano passado, né, ela com 4 anos, para tirar dúvidas de muita gente que pergunta e tal, eu decidi fazer uma pesquisa. Que foi selecionar 10 plantas, né, de cada variedade. 10 do ponta verde rugoso. 10 do ponta verde liso. 10 do CCN e 10 do PS 319. Ponta verde liso ou rugoso? Separei dos 4. Dos 4, o rugoso e o liso. Ok, 40 plantas, 10 de cada. É isso, exatamente, bacana. 10 de cada. Qual o critério que você usou para separar? Só para o pessoal que gosta de fazer pesquisa entender. Plantas mais ou menos com a mesma quantidade de galho, mesmo tamanho? Não, você pegou uma fileira assim? Eu peguei uma rua. Peguei uma rua aqui
Marcou. Selecionei as 10 plantas e marquei aquela rua e colhia separado. Aí do dia 1º de janeiro até o dia 31 de 2020, de dezembro, eu fui colhendo. Colando, anotando. E fui colhendo, né? E eu contava os birros para mim ver o que é que ela tinha capacidade de segurar, né? Legal. Fiz a contagem dos birros direitinho. Birro, pessoal, é um cacauzinho novo, ó. Estão explicando porque tem muita gente que não sabe, né? A gente precisa... E quando chegou o final do ano, né? A gente fez um denominador comum. Dessas 10 plantas eu selecionei a melhor que eu achei delas de cada variedade para mim tirar mais ou menos uma média, né? E o que a gente concluiu é o seguinte: ano passado, isso foi feito ano passado, em 2020, esse cacau aqui, o Ponta Verde rugoso, foi o que teve maior produção. Entre os 4? Entre os 4. Bateu o CCN e o PS319? Bateu o CCN e o PS319. No quarto ano, né? No quarto ano. Vida. Olha que interessante. É bom a gente sempre registrar para a pessoa não... Porque o que me chamou mais atenção, né? Pelo jeito que estava andando, parecia que CCN ia... Sim. Mas quando chegou o verão, a gente percebeu uma queda brusca no CCN. Só para lembrar, Gilmar, vamos falar aqui para os espectadores. Você não tem irrigação. Não tem irrigação. Pessoal, olha, ele não tem irrigação. E aqui você tem pelo menos 6 meses que chove muito pouco ou não chove. Varia de ano a ano, né? Agora você manteve aqui uma cobertura legal, né? E a gente percebe aqui, ó, que o solo tá úmido. Registra aí, ó. E quantos dias tem que não chove aqui? Já tá indo para 15 dias mais ou menos já, praticamente. Então você vê que realmente é um solo que conserva. Ele não é muito arenoso, é um solo mais argiloso, forte, né? E aí nesse caso, por exemplo, se ele ganhou com quantos quilos de amêndoa por planta? A gente ficou muito parecido, né? Foi quase um empate técnico. Os 4? Os 4. Não, o liso ficou um pouquinho abaixo. O Ponta Verde liso ficou um pouquinho abaixo. O rugoso, né, foi o que produziu mais, ficou com 5,2 kg, a média das plantas. Por planta? Por planta. Nossa. Não quer dizer que essa aqui deu... Pessoal, vamos 5, talvez essa deu até mais um pouquinho, mas ele deu muito parecido. Sim. Né? O CCN? O CCN deu o 1319, que ficou em segundo lugar, que deu 5,1, e o CCN deu 5 certinho. Opa. Deu 5 em cima. Agora, uma coisa que você observou, eu vi o seu amigo falando ontem no evento, né, que a gente estava no seu Zezinho, de que você contou os frutos. E para colher fruta e quebrar fruta existe uma mão de obra. E você lembra de cabeça quantos frutos deu cada variedade, mais ou menos? Eu consigo lembrar os 4 melhores pés. As proporções. Que eu selecionei. Quantas frutas para 1 kg de amêndoa, por exemplo? Esse Ponta Verde rugoso, ele chegou a 25 frutos por quilo de amêndoa seca. Você tem que quebrar 25 frutos, secar para dar 1 kg. A média. Ele foi a variedade que no verão parece que não fez verão nele, só fez nos outros. Ele continuou produzindo. Ele continuou com um fruto parecido, incrível. Entendeu? E o 1319 a gente conseguiu chegar a mais ou menos 22 frutos. Opa, bom rendimento. E o CCN, ele chegou a 15 frutos. Ele estava indo 14, quando o verão chegou ele foi diminuindo e do 14 ele subiu para 15. 15 frutos para dar 1 kg de amêndoa. Quer dizer, se a gente for considerar a mão de obra de colheita e de quebrar, o produtor acabaria quase que escolhendo o CCN. Mas considerando que ele foi o que menos resistiu à seca, e também é uma cultivar que pode aparecer mais vassoura ou até podridão de fruto numa região um pouco mais úmida, aí o PS mais o rugoso pode ser mais interessante. Agora, em termos de qualidade de amêndoa, o PS a gente sabe que é uma amêndoa de qualidade superior ao CCN. E o Ponta Verde rugoso, vocês já fizeram algum teste de fazer chocolate? Como é que é esse cacau depois de fermentado? Alguém já deu opinião sobre isso? Uma pessoa que conhece bem qualidade de amêndoa? Ele é uma amêndoa branca, você falou. Ele é uma amêndoa branca, né? Não fica 100% branco. Ele, como são blocos monoclonais, ele sai amêndoas no meio. E sai amêndoas roxas no meio. Mas a gente já fez ano passado uma amostra pequena, né? A gente já mandou para o SIC, já deram uma analisada, gostaram, porém foi fermentado no isopor, eles apresentou lá uns tipos de aroma, mas faltou melhorar um pouquinho a fermentação. Sim. Esse ano a gente já está trabalhando em estrutura para poder fazer lotes de fermentação. A gente já fez um. Inclusive o pessoal da Gencal já pegou, né, e também já vão enviar para alguns locais para começar a fazer teste. Ele deu no corte, né, ele deu 85 branca e, na verdade, 84 branca e 16 roxa. Ele deu uma porcentagem aí em torno de 84% de amêndoa branca. Por ele ser branco não tem problema de fazer o chocolate com ele, né? Não, a gente inclusive tem expectativa
que se der um chocolate diferenciado, ele vai ter um preço melhor do que os outros. Ó, que interessante. Parece que o Japão gosta muito desse tipo de cacau, né? Eles chamam de catongo. Pelo menos o pessoal de Tomé Açu já comentou isso. Mas Gilmar, então vamos lá, só para o espectador aqui entender. Se você colheu, né, 5 quilos de amêndoa, 5 quilos, 5,1, 5,2 de média, para cá um pouquinho que o nosso câmera aqui nós estamos descendo, né? Por planta, e eu tenho uma média de 1000 plantas por hectare, significa que eu vou colher 5 toneladas de amêndoa por hectare, né? Que seria quase 25 por alqueire, né? Que aqui a pessoa usa muito a expressão alqueire, que são 5 hectares. Se eu considerar isso, 5.000 quilos, né, por hectare, considerar um preço de R$15, tá conseguindo R$15 de média aqui? Esse ano tá. Vai dar R$75 mil por hectare, faturamento bruto. É só fazer uma correçãozinha. Ela tem um espaçamento 4x4. Opa! Só que ela não consegue abranger 1000 plantas por hectare. Então 4x4 vai dar 625 plantas por hectare. 625. Ela chegou ano passado às chamadas 200 arroba por hectare. Sim. Né? Ela não conseguiu chegar por esse espaçamento 4x4. Sim, mas 200 arroba é uma expressão de 5 quilos. Vamos falar de tonelada, que é o que as bolsas operam. Porque senão isso, vai dar uma pane nos Ela deu 3 toneladas por hectare. 3 toneladas. Isso dá também para as capixabas 50 sacas de 60 quilos. Né? Isso, considerando então um preço de R$15, você teria um faturamento aqui entre 40 e 50 mil reais bruto por hectare. Isso é um bom faturamento, para a média da região está muito acima. E o que você acha disso como resultado econômico para um produtor? Olha, para a média da região está bem acima, né? A gente sabe que a média fica entre meio quilo e 1 quilo? E 1 quilo, né? A gente sabe que a média geral, o produtor tem vários estilos de produtores, tem roças de tudo quanto é jeito. A gente tem vários exemplos aí de gente que consegue até 3 kg no híbrido, 2,5 kg, mas em compensação tem muita gente que está passando fome, né? O que é uma roça boa? Acima de quantos quilos por planta? Ou por hectare? Na minha opinião, no meu entender, a gente precisa, para ser sustentável, viver com conforto, ter o seu carrinho, ter sua casa, poder dar uma passeada de vez em quando. 3.000 quilos por hectare, eu acredito que nesse preço que a gente está hoje é suficiente. A gente trabalha com essa meta. A gente atinge aqui 5 kg planta, mas é uma área pequena, é uma área 4x4, é uma área que sempre foi bem adubada, feitos os controles mais ou menos tudo dentro dos conformes. Então a gente conseguiu isso aí, mas a ideia na mente da gente, quando aumentar um pouco a produção, né, tem a questão da mão de obra, que tudo dificulta, a nossa ideia, o nosso pensamento é 3 toneladas por hectare, independente de ser 625, de ser 830 no 4x3, de ser 950 no 4x33, de ser 1000 no 4x2,5. Sim. Independente do espaçamento, a minha ideia como produtor de cacau é produzir 3 toneladas por hectare. Toneladas por hectare. Isso aí é suficiente. Quem tiver aí tá bom. Agora, vamos lá. Já que você maneja o cacau, vamos aproveitar aqui o nosso pesquisador para colocar mais dados aqui. Vem para cá um pouquinho que você está descendo de novo. Nossa câmera vai acabar. Aqui é um pouco amorrada, acho que nós estamos, né? Então, Gilmar, aproveitar aqui sua boa vontade de dados. Por exemplo, qual é o módulo que uma família consegue operar bem, se ele for operar só com cacau, colhendo 3 toneladas por hectare? Quantos hectares você acha que uma família devia ter para ter para conseguir dar conta do recado sem precisar de mão de obra externa? Uma família, eu falo... 3 a 4 pessoas. 3 a 4 pessoas. 5.000 plantas, né? 5 hectares 5 de cacau. hectares é um bom modo. Daria para ter uma vida confortável, tranquilo. Ter uma vida confortável, tendo um bom planejamento, trabalhar direitinho, né? Porque às vezes as pessoas querem comprar muda com a gente lá na Frucafé e perguntam, eu vou começar com cacau, né? Quantos hectares eu devia plantar? Então 5 hectares seria um bom módulo, né? Um bom módulo. Menos que 2 é até complicado, porque tem que criar um lugar de secar, fermentar, né? Isso é importante. Vamos ali no PS319 e no CCN51 para mostrar as plantas suas, para a gente poder fechar lá o vídeo. Vamos lá. Gilmar, esse aqui é o PS319, esse aqui que ficou em segundo lugar, né? Isso. Essa variedade é uma variedade que no início a gente teve muita desconfiança dela, né? Mas precisou a gente ver ela produzir para crer, né? Não dá para pegar, Gilmar, e dizer em 2 anos que uma variedade é boa ou ruim. Precisa esperar um pouco mais, até o 6º, 8º ano ela ainda está se tornando uma planta adulta, porque aí ela estabiliza, né? Exatamente. Se ela estabilizar
de forma adulta com pouco fruto não serve. Se ela continuar todo ano repetindo, é uma variedade interessante. Ainda mais nessa situação sua aqui que é sem irrigação, né? Exatamente. É uma variedade, eu acredito, particularmente vai ser uma das melhores aqui na nossa região. Como já é Espírito Santo, Bahia, eu acho que acredito que ela é a melhor. Aqui também não está sendo diferente, ela está provando ao contrário, né? Não está... Isso aqui foi uma praga que atacou muito aqui esse ano, né? O monalônio. Isso aqui é ataque de monalônio, né? Isso é um problema que a gente tem principalmente nos períodos chuvosos. É mais difícil o controle e também devido, né, à dificuldade que a gente tem com mão de obra. A gente ainda não conseguiu introduzir mecanização na lavoura, tá tudo na base do manual. E a gente tem essas certas dificuldades. Ele deu uma atacada aqui, mas já está sendo controlado. Atrapalhou um pouquinho o desenvolvimento dos frutos, mas eu acredito que não vai baixar muito a média esse ano não. A expectativa continua sendo de 5 kg de planta de novo. O PS aqui, ó, dá uma olhada aí, Bruno, dá uma registrada, olha como que é. Já tá fim de safra, né, pra você ter uma ideia. Ele já perdeu bastante a quantidade de fruto, né, mas é uma roça bonita, uma planta bonita, como também é o ponta verde rugoso, né. Já colheu 2 kg nele. Gilmar, esse aqui é o que ficou em terceiro lugar, um dos mais conhecidos, o famoso CCN 51, né? Isso, esse é o CCN 51, né? É o cacau mais plantado aqui na região da Transamazônica. Depois que todo mundo optou pela enxertia, esse aqui é o que entrou com mais força. É o que entra com mais força, é um cacau que tem uma precocidade e uma estrutura impressionante nos primeiros anos. E isso acaba que, por a gente estar novo no ramo ainda, ele chamou mais atenção do que os outros. Interessante que você falou, ele apresenta um pouco menos fruto na planta, mas a conversão dele é 15:1 e o ponta verde rugoso é 25. Então, ele realmente pode apresentar resultados interessantes por causa do número do fruto. E também tem uma arquitetura boa, né? Exatamente. Eu acredito que devido o seu grau de exigência ser grande, comparado ao ponta verde rugoso, que é um cacau da região adaptado, é por isso que ele ficou em terceiro lugar, porque ele não teve... Na hora que veio a seca, o verão bravo... não teve a adaptação que o ponta verde teve na seca. Por isso que ele ficou em terceiro. Ele tinha frutos para ter capacidade para superar. Ter superado. Até eu estava imaginando 6 kg nele, mas infelizmente a seca veio e a gente não conseguiu. A gente só conseguiu 5 kg. Então você acha, Gilmar, com essa informação, se você irrigar aqui, você acha que ele pode superar? Eu acredito que sim. A gente irrigando, ele vai manter, né? Porque a gente percebeu que ele na seca ele caiu muito. Porém, também a gente tem que controlar os fungos dessa planta. Você tem projeto de irrigação para aqui ou não? De momento não. Tá indo bem, né? Porque eu tô investindo nas áreas novas, nos plantios novos, a preocupação maior é lá. Aqui já está praticamente formado, sim. Agora só aqui é manter, né? Esse ano já vai ser feita a primeira poda de rebaixamento, já vai diminuir um pouco a altura dele, que ele já está meio querendo esticar muito. Mas a ideia futuramente é pensar nisso, em irrigação. Para quem passou aquele sofrimento lá de 2014 de ficar sem cacau e quase praticamente sem dinheiro, você hoje está satisfeito que você está recuperando a sua paixão pelo cacau. Isso, na verdade a gente nunca perdeu, né? Mas dobrou, né? Não só a minha paixão, como o cacau enxertado aqui na região hoje. Eu acho que multiplicou 100 vezes mais a vontade dos produtores investir, os fazendeiros investir, os garimpeiros investir. É verdade que dobrou o valor da terra aqui na região, depois que começou a fazer cacau enxertado, essa produtividade mais alta? Olha, Medicilândia disse que dobrou. De 2000, se eu for pegar um comparativo de 2014 para 2021, nessa minha área aqui, hoje ela aumentou 8 vezes mais o valor dela. Na época eu paguei 12 mil reais nesse alqueiro de terra aqui. Hoje, um alqueiro de terra aqui, próximo da BR, em poucos quilômetros de travessão hoje, de terra roxa aqui, você não compra por menos de 100 mil mais. O alqueiro são 5 hectares, 5 pessoal. hectares. Olha aqui, ó, mostra aqui um pouquinho mais o CCN, olha essa planta aqui, olha aí, ó, que é uma planta realmente bacana, olha esse fruto aí, ó. Pessoal, estamos diante aqui de uma planta de CCN 51, hoje ela está com 5 anos de idade. No passado, essa planta com 4 anos, ela produziu 90 frutos e ela chegou a 6 kg planta. Essa planta ela deu 6 kg no ano de 2020.
muita formação de ramo, né? 8 galhos principais, né? Gilmar, fantástico saber. Vamos finalizar o nosso vídeo aqui. Eu acabei de falar, gente, com o Gilmar de Souza, aqui na fazenda Sumaúma, em Uruará, no Pará. Produtor, filho de mineiro, está aqui há muitos anos, fazendo pesquisa, que não é nem obrigação de produtor fazer, fazendo pesquisa, passando para o mundo todo esse monte de informações. É uma referência aqui já, referência de poda, de muda, de pesquisa. Eu vou deixar o contato dele aqui embaixo na descrição. Pode deixar, Gilmar? Se o pessoal quiser falar com você. Se tiver Instagram, Facebook, manda para mim que eu vou colocar também. Isso mostra, pessoal, o que é o jovem empreendedor, lutador, né? Você faz parte também aqui daquele grupo todo que está junto com o seu Zezinho, naquele grupo de cacau, um contribuindo com o outro, para que a cacaicultura, né, aqui de Uruará, Medicilândia, da Transamazônica, está se transformando muito rapidamente e teremos alguns milhões de pés de cacau aqui nos próximos anos, com certeza, milhares de hectares, vai valorizar não só a terra, mas também toda a atividade econômica da cidade, porque começa a mexer com todos os segmentos, irrigação, adubação, máquinas, implementos, né, e tudo mais. Inclusive as operadoras de compra de amêndoa, quem sabe também fábricas de produtos, subprodutos do cacau, que é o chocolate e tantos outros produtos. Muito obrigado, Gilmar. Eu agradeço de coração estar aqui e você passar para nós nesses 25, 30 minutos esse monte de informação que não está escrito em lugar nenhum. E você, tá? Eu espero que você escreva, né? Porque você falou tudo de cabeça. E a gente vai encerrando o vídeo aqui e dizendo que se você gostou, compartilhe com seus amigos. Não deixa de curtir aqui se você gostou. Também faça a inscrição se não está inscrito ainda, porque se você se inscreve e curte, o YouTube vai recomendar outros vídeos do nosso canal Frucafé para você e até mesmo de outros canais que têm o mesmo objetivo de falar de cacau e fruticultura. Esse foi mais um vídeo da série Cacau. Toque aqui no sininho também para receber aviso toda quarta-feira, 19 horas. Obrigado, Gilmar, e até a próxima. Valeu, Eli. Estamos aí.